Ele percorre esses corredores com passos como água gotejante. Suas mãos inchadas são tão roxas quanto a podridão em lugares escuros. Ele atravessa as paredes com o ar úmido e gelado. Se eu morrer aqui, não foi doença, não foi um acidente, não foi suicídio. Foi ele. O bilhete estava colado na parte inferior da cama, só o encontrei porque estava procurando uma maneira de arrancar um pedaço da moldura, para me machucar. Eu estava passando por um momento muito sombrio na minha vida, e estava prestes a ficar mais sombrio. Eu havia sido internado no hospital psiquiátrico Pine Hill depois do meu colapso em meados de janeiro. Mas eu suspeitava que sempre parecia inverno em Pine Hill. Os corredores eram frios e com correntes de ar, e as janelas empoeiradas tornavam o céu lá fora perpetuamente cinza. Com suas expressões tensas e passos exaustos, era difícil distinguir os funcionários dos pacientes. O hospital psiquiátrico Pine Hill era um lugar onde a sociedade despejava as pessoas das quais se envergonhava, para convenientemente esquecê-las. Eu não poderia dizer por que guardei o estranho bilhete. Parecia um amuleto da sorte, ou pelo menos um lembrete de que alguém lá fora tinha sido mais louco do que eu. Até a noite em que fui acordado por um som estranho, como água gotejante. Sentei-me na escuridão azul, ouvindo enquanto passava pela minha porta e entrava no quarto ao lado. Levou um momento para o meu cérebro sonolento perceber o que havia de errado, e a porta nunca se abrirá. Seja lá o que fosse, de repente estava dentro do quarto ao lado. As paredes em Pine Hill eram de pedra espessa, mas o som se propagava no lugar. Como o homem do corredor que rira sem parar por dias até que sua garganta ficasse tão crua que ele silenciou, ou a velha à minha esquerda que gemia enquanto dormia. Mas do quarto à minha direita, mal ouvirá um som. Até agora. Oh, oi! Uma voz rouca perguntou, quem é você? Gotejar. Gotejar. Silêncio. O que você está fazendo no meu quarto? O cansaço fora substituído pelo medo. Ei! Diga alguma coisa. Não houve resposta além do eco das gotas atingindo o chão. Então os sons de estrangulamento começaram. Era como se a pessoa no quarto ao lado estivesse sufocando com a própria língua. Eu pressionei freneticamente o botão de pânico, sem resultado além do clique desesperado do plástico. Gotejar. Gotejar. Não veio mais nenhum som do quarto adjacente, mas eu tinha uma terrível sensação de que algo estava ouvindo. Soltei o botão de pânico e fechei os olhos com força. Acordei com o rangido das rodas de uma maca. Um corpo estava sendo removido do quarto ao meu lado. Se eu morrer aqui, não foi doença, não foi um acidente, não foi suicídio. Ele atravessa as paredes com o ar úmido e gelado. Suas mãos inchadas são tão roxas quanto a podridão em lugares escuros. Ele percorre esses corredores com passos como água gotejante. Deus, eu odeio este mês, resmungou um funcionário no corredor. Por que você acha que eles sempre marcam sua saída em fevereiro, hein? Sei lá, respondeu seu parceiro. Tempo desagradável, deprimente. Sem feriados. Início de mais um maldito ano miserável. Escolha o seu. Meu coração estava acelerado. Será que eu apenas alucinei os eventos terríveis da noite? Ou havia algo mais no bilhete que eu encontrara debaixo da minha cama? Enquanto esperava pela minha sessão com o psiquiatra-chefe, Dr. Arlow, eu me perguntava qual era mais aterrorizante e não poder confiar na minha própria mente, ou o que assombrava os corredores do hospital psiquiátrico Pine Hill. Dr. Arlow era um homem de cabelos brancos e musculoso, que exalava otimismo e vida saudável. De perto, eu teria jurado que ele realmente cheirava como a seção de vegetais orgânicos do supermercado. Ele apertou minha mão e sorriu antes da nossa sessão. Considerando quão sombrio era o hospital, eu me perguntava como ele conseguia. O bom humor do homem beirava o delirante, mas ele não perdia um truque. Estivemos conversando sobre os eventos que levaram à sua internação no Pine Hill, mas você parece distraído. Como você está se adaptando à sua estadia aqui? É uma mudança grande, admiti. Eu sempre fui o forte, o que nunca reclamava,
e eu acho que nunca imaginei que poderia acabar aqui. Cada um carrega sua cruz, sorriu o Dr. Arlow, batendo na borda de sua cadeira de rodas. Muitas vezes, não é aquela que esperávamos. Ele não parecia convencido com a minha história. Olhando para a gaiola de metal ao redor de sua perna, me perguntei o que havia acontecido com o cara. Se algo te incomodar, e durante o seu tempo conosco, continuou o Dr. Arlow, lembre-se de que estou sempre ouvindo. Foi só mais tarde, de volta atrás da porta trancada do meu quarto, que o comentário final do bom doutor pode ter significado mais do que parecia. O Dr. Arlow detinha as chaves da minha liberdade de Pine Hills, mas enquanto eu estivesse lá, eu tinha problemas maiores. Como o Big Bill. Big Bill era um enfermeiro enorme que parecia levar minha doença mental pessoalmente. Eu não sabia se eu lembrava de alguém que ele odiava ou se ele simplesmente não gostava da minha cara, mas seja lá o que fosse, ele parecia gostar de me fazer sofrer. Quando tirava sangue, eu o via sorrir malignamente enquanto errava veia após veia de propósito. Ele me tratava de maneira bruta e me empurrava sempre que podia, e eu não era o único. Ele deixou um adolescente magro trancado na sala de banho até que seus lábios ficassem azuis e ele tremesse demais para ficar de pé. Quando reclamei com a enfermeira Avery, uma das mais gentis auxiliares, ela apenas suspirou. O Big Bill é sobrinho de algum membro do conselho ou algo assim. Até os psiquiatras não suportam o cara, mas não há nada que possamos fazer. O adolescente magro se aproximou de nós, ouvindo descaradamente nossa conversa. Posso te ajudar, Harrison? Avery revirou os olhos para ele. O adolescente fungou, na verdade acho que posso. Você faz os horários, né? Isso é muito perspicaz da sua parte. Avery assentiu. Você poderia colocar o Big Bill no turno da noite? Eu acho que poderia, e provavelmente levaria a bronca por isso, porém. E você tem certeza de que quer arriscar ficar sozinho com aquele cara à noite? Quero dizer, mesmo durante o dia, o resto de nós mal consegue segurá-lo. Só uma semana ou 2. É tudo o que peço. Até lá, tenho certeza de que o tio do Bill, que é membro do conselho, vai gritar com você, e você terá que se desculpar com esses canalhas, mas isso significaria o mundo para mim. Eu não quero fazer um inimigo do Big Bill. Avery hesitou. Vamos lá, implorou Harrison. Ele levantou a camisa para mostrar uma série de hematomas roxos horríveis. Por favor. Eu soube que o Big Bill descobriu sobre a mudança de turno quando ouvi rugir e chutar as muletas debaixo das pernas do paciente mais próximo. Harrison sorriu. Eu não sabia o que ele estava tramando, mas enquanto eu esfregava as picadas nos meus braços, esperava que tivesse funcionado. Por mais cruel que o Big Bill pudesse ser, eu não o invejava por suas patrulhas noturnas. Mesmo antes de descobrir o bilhete, Pine Hill me parecia um lugar estranhamente assustador, especialmente após o anoitecer. O prédio centenário rangia e gemia enquanto se desfazia de suas renovações, e quando as luzes fluorescentes frias piscavam, era fácil ver coisas que não estavam lá. Big Bill assobiava nervosamente enquanto completava suas rondas, pausando apenas para fazer uma declaração. Quando eu descobrir qual de vocês malucos é responsável por isso, você vai desejar nunca ter nascido. Isso aconteceu 4 noites depois. Um vento forte soprara o dia todo, e a energia já tinha caído 2 vezes. A iluminação de emergência funcionava, mas era fraca. Os gemidos e o murmúrio de alguns dos meus companheiros de pacientes quando as luzes se apagavam me fizeram lembrar de um verso da Bíblia da minha juventude: ele será lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Isso estava enlouquecendo o Big Bill. Calem a boca. Calem a boca. Eu podia ouvi-lo batendo na porta de alguém com seu cacetete. Segundos depois, seu rosto enlouquecido apareceu na janela quadrada do meu quarto. Seus olhos estavam selvagens, seu rosto vermelho de tanto gritar, eu podia ver aglomerados de saliva e muco em seu bigode marrom. E quanto a você, aberração? Quer alguma? Ou vai se matar como o meu irmãozinho? Vocês, aberrações, são todos iguais. Gotejar. Gotejar. Era o mesmo som de antes,
e vinha de bem atrás do Big Bill. Através da minha pequena janela, observei dedos enormes e azul arroxeados se enrolarem em torno de seu pescoço. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Então se desfocaram enquanto ele desabava. O legista determinou que sua morte foi um ataque cardíaco. No dia seguinte, havia um cartaz memorial na cafeteria para William Big Bill Combs e mentor, cuidador e amigo. Harrison foi pego arranhando os rostos de algumas das fotos sorridentes. Quando os auxiliares o liberaram, o chamei para uma conversa discreta. Como você sabia? Eu exigi. Saber o quê? Harrison coçou o pescoço e desviou o olhar. Vamos lá. Big Bill. Esse estranho som de gotejamento. Eu encontrei um bilhete debaixo da minha cama e sobre ele. Harrison estava em pânico antes mesmo de eu terminar de falar. Ele se agachou, os olhos se movendo freneticamente ao seu redor como se esperasse que alguma coisa terrível com mãos podres e azuis viesse rastejando para fora das telhas do teto. SHHHH. Harrison sussurrou. Ele está sempre ouvindo. Os auxiliares observavam com suspeita. Eu tentava desesperadamente acalmar Harrison. Eu poderia nunca ter outra chance de descobrir o que ele sabia. Olha, é claro, estamos à luz do dia, estamos na cafeteria, muita gente por perto e ele não pode te machucar aqui. Respirei fundo. Quem ou o que é ele? Eu o chamo de o Homem de Fevereiro. Ele sempre aparece durante este mês, e quando ele aparece e as pessoas morrem. Harrison coçou o pescoço novamente. Ah, claro, as mortes geralmente parecem naturais, ou pelo menos inexplicáveis, mas não são. De jeito nenhum. Você não contou para ninguém? Já estive aqui 6 vezes diferentes agora. Quem vai me ouvir? Além disso, Harrison baixou a voz, tenho medo de que eu seja o próximo. Se eu não sair daqui logo. Durante minha sessão com o Dr. Arlow naquela noite, pleiteei o caso de Harrison. Você não acha possível que estar aqui machuca algumas pessoas mais do que as ajuda? Como Harrison, por exemplo, e ele está convencido de que há um fantasma assassino assombrando Pine Hill, e ter que lidar com isso, além de todas as outras questões que ele está enfrentando. Fiquei em silêncio. Todos queremos o fim do sofrimento do Harrison. O Dr. Arlow se virou e apertou meu ombro gentilmente, mas isso não vai acontecer lá fora. Ele precisa de tratamento. O médico acariciou a gaiola de metal em sua perna pensativamente. Ainda assim, eu aprecio você trazer isso à minha atenção. É um sinal de que você está progredindo. Eu posso assinar seus papéis de liberação em breve. Meu coração pulou no peito. A perspectiva de sair, de voltar para recolher os pedaços destroçados da minha vida, era emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Você ouviu mais alguma coisa sobre esse fantasma do Harrison? Harrison. Bem, e ele o chama de o Homem de Fevereiro. Ele diz que é quando ele mata. Ele diz que tem mãos podres e azul arroxeadas e pode atravessar paredes. Fascinante. Dr. Arlow riu. Bem, eu suponho que terei que discutir isso com os outros pacientes. Não queremos uma histeria em massa. Vamos, precisamos te levar de volta para o seu quarto. Está quase na hora do toque de recolher. De volta ao meu quarto, pensei em Harrison. Em como ele estava tão certo de que estava em perigo. Em como ele tinha ficado perto de mim desde a nossa conversa, como se tivesse medo de ficar sozinho. Agora, ele estava trancado sozinho em um quarto escuro, assim como eu. E estava quase na hora do Homem de Fevereiro começar suas rondas. Estremeci, virei-me e caí em um sono sem sonhos. Sonhei com água pingando e acordei com o som de uma roda rangendo. A maca. O que aconteceu com este? Um auxiliar estava perguntando. Ele conseguiu alguns comprimidos para dormir de alguma forma. Você conhece aquele cantinho nos quartos, onde a câmera não consegue ver direito? Ele foi lá e os pegou. Vão pegar no nosso pé por causa disso, reclamou seu colega. Sentei-me na cama. Harrison.
E quanto a essas marcas estranhas no pescoço dele? Vamos dizer apenas que ele não era muito popular com alguns dos funcionários. Lembra do Big Bill? O auxiliar riu. Meu sangue gelou. Big Bill nunca batia nos pacientes onde as marcas podiam ser vistas, e o que significava que as marcas de Harrison eram novas. Provavelmente da noite passada. Lembrei-me da última linha do bilhete. Se eu morrer aqui, não foi doença, não foi um acidente, não foi suicídio. Foi ele. O Homem de Fevereiro. Eu sei como isso vai soar, eu disse ao Dr. Arlow durante nossa sessão naquela tarde, mas acho que o Harrison estava em algo. O médico levantou uma sobrancelha. Não estou dizendo que são fantasmas ou uma maldição ou algo assim, mas 3 mortes em um mês? Os meses de inverno são sempre difíceis para nós, suspirou o Dr. Arlow. As estatísticas mostram que nesses meses é quando ocorrem mortes excessivas, e embora esses acidentes sejam lamentáveis, o Harrison tinha marcas no pescoço. Eu gritei. E eu tenho ouvido coisas antes das mortes. Esse som estranho de gotejamento. O Dr. Harrison agarrou suas pernas até que seus nós dos dedos ficassem brancos, fazendo caretas. Essas ilusões e a perda de autocontrole são sinais muito perturbadores em relação ao seu progresso. Eu não me importo com o meu progresso. As pessoas estão morrendo. Eu saltei em pé com raiva. 2 auxiliares entraram e me arrastaram, delirando, de volta ao meu quarto. Eles não foram gentis, mas também eu não fui. A pior parte era que o Dr. Arlow estava certo, e eu havia perdido o controle. Se eu não pudesse confiar em mim mesmo para expressar minhas emoções sem ficar violento, como poderia confiar em minhas lembranças do que eu pensava que tinha ouvido rondando os corredores de Pine Hill durante a noite? Eu acabará de desperdiçar minha melhor chance de liberdade, e se essas fossem ilusões, provavelmente só piorariam quanto mais eu ficasse aqui. Eles realmente mexeram com você, não é? Enfermeira Avery assobiou quando espiou pela minha janela. O Harrison não se matou. Você tem que acreditar em mim. Foi. SHHH. Estou de plantão hoje à noite e queria te dar isso. Olhando por cima dos ombros, ela passou um controle remoto quadrado de plástico através da porta. Este é um dos botões de pânico que usávamos antigamente. Você não deveria tê-lo, então mantenha-o escondido. Se algo estranho ia acontecer esta noite, você me chama, certo? Eu coloquei o controle remoto de plástico por baixo da minha camisa fornecida pelo hospital, muito grato para agradecer. Isso parecia muito menos reconfortante depois do toque de recolher. O ar frio soprava sobre mim como o hálito de um monstro, sombras pareciam se mover nos cantos do meu quarto. Então eu ouvi. Gotejar. Gotejar. Meu fôlego ficou preso na garganta. Vinha de dentro da parede. A luz de emergência e a câmera na minha parede de repente se apagaram, e a parede atrás de mim se abriu como uma boca faminta. Gotejar. Gotejar. Na pouca luz que alcançava do corredor, vi um par de mãos grandes e azul arroxeadas emergindo da escuridão. Não era o apodrecimento da morte que eu estava vendo, eram luvas cirúrgicas. Gotejar. Ranger. Não era gotejamento que eu estava ouvindo, era Ranger. O Ranger de um suporte de perna de metal. O Dr. Arlow mancou através do corredor atrás da parede. Você encerrou o sofrimento de Harrison, e matando-o. Eu respirei fundo. Você não aprovava os métodos do Big Bill, e então você se livrou dele também. E a pessoa no quarto ao meu lado. Outra causa perdida. Assim como Harrison. Assim como você. Se você não pode ser curado, não merece passar a vida aprisionado em sua própria mente. Você merece, e misericórdia. A agulha brilhou em sua mão enluvada de azul. Eu apertei o botão que a enfermeira Avery me deu. O plástico clicou, mas nenhum som veio. O botão de pânico era antigo. Quando foi a última vez que alguém verificou as pilhas? O suporte de perna de Arlow retardava,
mas eu sabia que se suas mãos musculosas me alcançassem, era o fim. Não havia lugar para correr na sala pequena. Passos se apressaram para minha porta. Surpresa substituiu a crueldade no rosto do Dr. Arlow. Ele recuou em direção à porta oculta na parede. Muito devagar. A enfermeira Avery rompeu pela porta com 2 auxiliares, que olharam para o Dr. Arlow com olhos incrédulos. O bom médico foi pego em flagrante. Entre a encoberta, o caos e os rumores giratórios, a substituta de Arlow teve muito que enfrentar. Ela falou comigo apenas 2 vezes antes de assinar minha ordem de liberação. Eu estaria deixando o hospital psiquiátrico Pine Hill como um homem mudado, embora não da maneira que o Homem de Fevereiro havia planejado.